Hassan Nasrallah, agora ex-líder do Hezbollah, é eliminado pelas forças israelenses, inclusive com confirmação do Líbano, de Israel e também do Irã. O que significa isso? Vamos analisar como que isso aconteceu, as possíveis repercussões e exatamente quem era, esse ex-líder agora do Hezbollah e o que significa isso para toda a guerra, o conflito geral do Oriente Médio. Afinal, o Irã já se pronunciou, anunciando que Israel vai se arrepender das suas ações, mas algumas medidas iranianas já foram prontamente combatidas pelos israelenses. A gente vai falar um pouquinho também, pessoal, sobre Irã, que apesar de toda a disputa no Oriente Médio, aparentemente está disposto a voltar para o acordo nuclear com a Europa, não exatamente com os Estados Unidos, e também, galera, o Biden, que temendo uma escalada da violência, anuncia um ajuste das tropas americanas no Oriente Médio. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a questão do Mauro Vieira se reunindo com Ivan Gil, chanceler da Venezuela, o que dá um indicativo de como que o Brasil vai se comportar acerca do novo governo Maduro. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, segue aí no Instagram, bem legal, tá? Um contato aí mais próximo. E se você puder, galera, apoiar aqui o canal, vote, Prêmio IBEST, estou concorrendo à categoria Maior Influenciador da Educação em 2024 e conto bastante com o seu apoio. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, a gente teve hoje confirmada a morte de Hassan Nasrallah. Ele, que era o grande líder do Hezbollah, morreu após um ataque que Israel fez contra o Líbano em Beirute, que eu até citei para vocês no vídeo de ontem, só que as informações ainda eram muito preliminares, o Benjamin Netanyahu, ele fez um discurso na ONU, falou de toda a questão com o Líbano, a questão com o Irã, a questão com a faixa de Gaza, e logo depois que ele desceu ali do púlpito, inclusive depois de um monte de protestos, até a delegação brasileira, por exemplo, abandonando a Assembleia da ONU enquanto o Benjamin Netanyahu fazia o seu discurso, ele logo foi para uma sala de comando, teve até foto dele com o telefone ali, e deu o ok, pode fazer o ataque. O ataque foi contra o QG, contra o quartel-general do Líbano. Como as informações não indicavam quem tinha morrido, quem não tinha tal, ficou muito assim, a esmo, a gente não sabe exatamente o que tinha acontecido. O Líbano anunciou que tinha perdido o contato com Nasrallah e o Irã também. Hoje a gente teve a confirmação, a partir das redes sociais, das forças de defesa de Israel, que sim, ele foi eliminado, colocando, pronto, agora o Nasrallah não vai mais pregar o terror contra ninguém. Isso vem, galera, como eu falei para vocês, depois de um ataque que trouxe 6 mortos e 91 feridos. Hoje a gente já teve mais ataques também que foram feitos, só que agora contra armamentos do Hezbollah no Líbano. Estima-se, pelo menos segundo Israel, que quase metade, ou pelo menos metade das forças, dos equipamentos de munições, armamentos, enfim, de mísseis, já foram completamente destruídos por Israel. Geralmente, quando esses ataques aéreos acontecem, é isso, são ataques de precisão. Na prática, pessoal, o Líbano reclama, que pegaram muito em civis também. A gente já tem quase 100 mil deslocados, de todas as regiões, principalmente em direção à Síria. Mas Israel fala, por exemplo, que os objetivos estão sendo atingidos, mostrando que das 11 principais lideranças do Hezbollah, a gente já teve 10 eliminados, inclusive o próprio Nasrallah. A grande sucessão agora, a gente não sabe com quem fica, possivelmente com um familiar próximo seu, que inclusive é marido da filha do Soleimani, aquele mesmo que foi assassinado pelos Estados Unidos em meados de 2020. Mas assim, é óbvio, galera, que, imagina, você hoje, entende como se desmobiliza? A gente tem o principal grupo de liderança, a principal elite ali governamental desse grupo tendo sido eliminada. Óbvio que isso já atrapalha completamente a logística. Você, mesmo que apoiasse o Hezbollah, teria a coragem de assumir como liderança em um momento em que Israel, que tem o Mossad, o melhor ou um dos melhores serviços de inteligência do planeta, fazendo ataques, eliminando as principais lideranças? Talvez não entende? Então isso coloca em risco, galera, toda a organização. E não só o Hezbollah. A gente teve notícias, por exemplo, que o próprio Irã, ele deslocou o Ali Khamenei, o Ayatollah iraniano, alegando que, como Israel está, e falou inclusive no discurso da ONU, eliminando todos os seus inimigos, o Ali Khamenei também poderia estar em risco. Para vocês entenderem o que representa isso, falar um pouquinho sobre quem foi o Nasrallah. O Hezbollah, ele vai surgir em 1982,
com uma resposta à invasão de Israel ao sul do Líbano. Israel, naquela época, o Líbano já estava passando por uma guerra civil. Israel invade o sul do território, alegando que ali existem posições palestinas que estão atacando Israel. Inclusive, na época, o grande líder, né, que era o Yasser Arafat, estava naquelas posições. Israel fez uma ocupação, fez uma invasão, e as tropas só foram retiradas de fato nos anos 2000. O Hezbollah foi uma das principais milícias naquele contexto histórico, lembrando, com forte influência dos iranianos. O Irã tinha passado pela Revolução Iraniana Xiita. Lá em 1979, foi um principal grupo que lutou contra essa invasão israelense, de praticamente 18 anos. Quando eles foram, os soldados, né, israelenses, saíram ali do Líbano em 2000, o Hezbollah ele foi visto como um dos principais grupos responsáveis por essa vitória. E já era o Nasrallah. O Nasrallah, pessoal, ele assumiu o Hezbollah em 1992, depois de Israel ter eliminado a antiga liderança. E ele é responsável pelo fortalecimento militar, pelas lutas contra Israel, um dos responsáveis, vamos colocar assim, pela expulsão ou pela saída das tropas israelenses, e até em 2006, na última guerra entre Israel e Hezbollah, ele coloca, né, que o Hezbollah conseguiu o que ele chama de vitória divina. E dentro de movimentos árabes ou movimentos palestinos ali, não que o Hezbollah seja palestino, né, mas dentro de movimentos árabes contra Israel, talvez tenha sido aquele que teve embates mais fervorosos, mais ativos, e algumas vitórias complicadas, né, contra Israel, mas conseguiu alguns dos seus objetivos ali no sul do Líbano e no norte de Israel. As tensões são gigantescas. E ele, o Nasrallah, ele era visto como um cara que conseguia, ao mesmo tempo, fortalecer politicamente e fortalecer militarmente e organizar politicamente o grupo. Só que assim, professor, quer dizer então que a população amava? Claro que não, né? De novo, professor, o Líbano gosta do Hezbollah? Depende, o que é o Líbano? Tem pessoas que sim, a maior parte das pessoas não. O Líbano, ele não é um país que tem totalmente as pessoas que apoiam o grupo. Inclusive, muitas pessoas consideram, por exemplo, que o Líbano, ele teve que romper relações com algumas monarquias sunitas, a exemplo de Arábia Saudita, que é a grande liderança regional, justamente por conta da presença do Hezbollah, que tem um alinhamento muito mais forte com os iranianos, com os xiitas iranianos. Muita gente critica que o Líbano hoje passa por uma crise econômica, por falta de investimentos, pela presença de grupos extremistas, que combatem Israel e todos os grupos sunitas regionais. Entende? Que não tem aliança com os grupos sunitas regionais. Mas, ao mesmo tempo, os libaneses não gostam muito de Israel, pelo menos, de novo, né, a maioria. Então, talvez alguns deles vejam o Hezbollah, mesmo com essa luta armada, mesmo com o movimento mais radical, como a única chance de combater os israelenses, entende? Então, é uma posição meio, assim, paradoxal. Mas, assim, nas últimas eleições, que talvez seja a principal referência, o Hezbollah ele tinha até perdido cadeiras no parlamento do Líbano. Mas o Nasrallah era essa figura que conseguiu transformar no movimento político, fortaleceu militarmente, inclusive com muitos colocando que a própria milícia Hezbollah é mais poderosa que até o próprio exército do Líbano. Essa é a situação. Esse foi o Nasrallah. Com certeza é um baque super importante para o grupo. O Hezbollah, confirmando, né, a morte dele, falou que assim, o grupo sente, claro, mas que a luta continua. Inclusive, galera, palavras parecidas foram ditas por Israel, que fala que não espera que tenha acabado com o grupo. Ele fala, inclusive, que espera que isso mude as ações do Hezbollah, tendo um conflito mais amplo, inclusive possivelmente com a presença de outros grupos, de outras organizações. Existe todo um eixo da resistência autodenominado que é liderado pelos iranianos, que você tem ali os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, membros do Paquistão, membros do Iraque, e todos eles agora, aparentemente, vão voltar mais suas atenções depois da morte do líder de um dos principais grupos, ou do principal grupo armado ali, excetuando o Irã, claro, contra Israel na região. Segundo o Irã, inclusive, está na hora de Israel sentir o que fez. Está na hora de Israel se arrepender dos seus atos. Primeiro que o Irã, ele reclamou que as bombas que foram utilizadas por Israel para fazer as detonações no Líbano, elas são bombas de destruição de bunkers, que são cedidas pelos Estados Unidos, falando que os Estados Unidos, mais uma vez, está interferindo no Oriente Médio e tem que responder pelos seus atos. O Irã, pessoal, também estaria, né, segundo declarações de Israel, mandando aviações com equipamentos, munições e tal, em direção ao Líbano, depois que soube da morte do Nasrallah, só que Israel ameaçou derrubar o avião. Aparentemente, o avião deu meia volta e voltou. Ou seja, o Irã está tentando liderar algum tipo de movimento contra a atuação dos israelenses.
Acho que o Irã também está sentindo um certo perigo, até coloquei para vocês a questão da Ali Khamenei, que teve que ser colocada em pontos de maior segurança, porque Israel está se voltando e aparentemente, mesmo com pressão internacional, mesmo com protestos na ONU, mesmo com declarações do primeiro-ministro do Líbano, de várias outras lideranças, não vai abandonar os seus objetivos. O próprio responsável, galera, pela defesa, o Yoav Gallant, responsável pela defesa de Israel, colocou isso, que o objetivo é a eliminação do Hezbollah e dos outros grupos que atuam contra Israel. Ou seja, aparentemente é o primeiro passo. E agora que já começou, aparentemente não vai voltar atrás. Outra notícia, pessoal, bem importante, relacionada agora com os iranianos, é que a gente teve o anúncio por parte do ministro das Relações Exteriores do Irã que está disposto a voltar para o acordo sobre as questões nucleares. Para quem não se lembra, lá em 2015, a gente teve um acordo entre Irã, Obama, mas com outros países também participando, né? A gente teve Reino Unido, Alemanha, China, Rússia, Estados Unidos, França, o próprio Irã, claro, né? Participando dessa mediação, em que o Irã abriria o seu país para vistorias internacionais e, em troca, findariam algumas sanções, ou quase todas, contra os iranianos. E tudo indo estava relativamente bem, até que o Trump ele saiu do acordo, de maneira unilateral. Como os Estados Unidos voltou com as sanções contra o Irã, e os Estados Unidos é a maior potência econômica, geopolítica internacional, o Irã também começou pouco a pouco a abandonar as suas funções no acordo que tinha sido mediado. Só que o Pezeshkian, lembrando, pessoal, ele é um reformista, que é o novo presidente iraniano. O Ayatollah não, né? O Ayatollah, que é de fato o líder, não. Mas o presidente eleito, ele é um pouco mais reformista. Ele é a favor do Irã tentar agradar um pouco mais a comunidade internacional, para parar com as sanções econômicas, e aparentemente, não sabe se com mediação dos Estados Unidos ou não, ele está disposto a voltar para o acordo nuclear, para que o Irã fique disponível para vistorias internacionais, em troca, claro, do fim das sanções. Soma-se a isso a declaração do Trump ontem, quando ele estava com Zelensky lá na Trump Tower, falando que um dos seus objetivos enquanto presidente é tirar os Estados Unidos e o mundo dessas guerras. Falando que ia acabar com a guerra Rússia-Ucrânia, né? Mesmo antes de assumir a presidência, mas também falando em possíveis negociações com o Irã. Será, pessoal, que está de fato próximo do Irã abandonar, ou pelo menos abrir o seu programa nuclear para, enfim, vistorias da Agência Internacional de Energia Atômica? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também o Biden muito preocupado com a atuação do Oriente Médio. Já falei para vocês que acho que não é exatamente pensando na parte social da coisa, mas sim pensando na parte econômica e política da coisa. O Oriente Médio, ele é muito estratégico por ser o berço das 3 mais tradicionais religiões monoteístas, por ser uma região de confluência entre o restante da Ásia, sim, Oriente Médio e Ásia, né? África e Europa, então, são rotas, gasodutos, oleodutos, enfim, e pela presença, claro, dos combustíveis fósseis. A gente fala de quase 2/3 de todo o petróleo do mundo, por exemplo, no Oriente Médio, fora gás natural, enfim, né? Uma região riquíssima aí em recursos minerais. Então, o Biden sabe e os Estados Unidos sabem da importância de ter aliados regionais. Israel, com certeza, é o principal, mas existem outros, como que tem negociações com o Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Catar, com bases militares. Só que assim, se Israel começa a atacar os palestinos, a Arábia Saudita, por exemplo, já fica incomodada. O Egito, por exemplo, já fica incomodado. O Líbano, dentre outros países. Entende? Então, isso pode acabar tirando o poder dos americanos do Oriente Médio e fazendo com que Rússia e a China cresçam com alianças regionais. Então, o Biden prometeu, pessoal, segundo ele, tá? Que ele vai fazer um ajuste nas tropas do Oriente Médio para aumentar a dissuasão e garantir a proteção e apoiar os objetivos dos Estados Unidos, anunciando, inclusive, maior proteção às embaixadas que se instalam na região. Super importante, hein, pessoal? Será que, de fato, isso é uma notícia que os americanos também, e uma possível guerra generalizada com todo o eixo da resistência e Israel, vai participar do conflito? Para finalizar, pessoal, a gente teve também o Mauro Vieira se reunido com Ivan Gil. Para quem não sabe, é o chanceler da Venezuela, e ele tinha anunciado, né, exatamente, tinha umas rusgas aí rolando entre Brasil e Venezuela, porque o Brasil, ele ainda não reconheceu o Nicolás Maduro, já que o Nicolás Maduro não apresentou as atas eleitorais. Brasil, Colômbia e México são 3 países latino-americanos de esquerda e que têm uma boa interlocução com o cenário internacional e também tinham com a Venezuela. Então, estavam tentando se colocar como lideranças desse possível acordo, enfim. O Brasil teceu críticas à Venezuela, a Colômbia teceu críticas à Venezuela, e no final das contas, eu falei para vocês, o tempo jogava a favor do Maduro. Agora, convenhamos que hoje,
passou o quê, galera? 2 meses da eleição, a gente pouco vê falar no noticiário, as cobranças em cima do Maduro tão menores. E vai seguindo a vida, né? E, galera, é mais ou menos nessa premissa que ficou a reunião. A gente teve, né, o Brasil colocando que ele espera um salvo-conduto aos venezuelanos na Embaixada da Argentina. Lembrando, galera, que existem alguns exilados, né, alguns perseguidos na Venezuela, que se refugiaram na Embaixada da Argentina, só que a Argentina rompeu relações com a Venezuela. E o Brasil, ele herdou a Embaixada Argentina na questão da segurança e tal, inclusive com os exilados. Houve um momento ali em que a Venezuela começou a cercar a embaixada, com militares cortando energia. Aparentemente o Brasil se acertou e falou que vai manter os exilados ali, ou seja, não vai extraditar para o território venezuelano. E também a gente teve o México colocando que estava esperando que a Suprema Corte tomasse uma decisão, mas que os países Brasil, México e Colômbia estão decididos que é o povo venezuelano que tem que tomar as suas próprias ações. Ou seja, galera, aparentemente, como eu falei para vocês, vai continuar do jeito que tá. Acho que o Edmundo Gonzalez vai ter o reconhecimento de União Europeia, vai ter reconhecimento dos Estados Unidos, mas na prática, Nicolás Maduro vai continuar governando o país. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.